1 Tessalonicenses 4, versículo 3, vou ler na nova versão transformadora, NVT. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Podeis ficar assentados ainda, né? Vocês já estão... É mania de... Sempre depois da leitura, né? Irmãos, na última vez que nós abrimos a nossa Bíblia e estudamos 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós falamos e ainda vamos continuar sobre este mesmo assunto. O assunto é apelo à santidade. O apóstolo Paulo está fazendo um apelo para a igreja de Tessalônica ser santa. E este apelo, primeiro, nos 2 primeiros versículos, nós vimos que procedeu de autoridade apostólica. O apóstolo Paulo estava falando com autoridade apostólica, autoridade que não se repete mais. Não existe mais apóstolos. Existem pessoas que se denominam apóstolos, que se consagram apóstolos, que vão receber unção de apóstolos, mas isso, para a Bíblia, nada vale. Os apóstolos são aqueles que o nosso Senhor Jesus Cristo chamou e os escolheu para ministrarem a doutrina para a sua igreja. Somente pode doutrinar a igreja quem foi apóstolo, não é quem é apóstolo. Os pastores de hoje que são colocados na igreja, eles são colocados para repassar para a igreja a doutrina dos apóstolos. Isso nós já vimos semana retrasada, né? Que semana passada foi aniversário da nossa congregação lá no Embratel. Então vamos prosseguir, senão vamos repetir o que já falamos. Quando Paulo então passa do versículo 1 e 2 para o 3, ele vai esmiuçar o que é essa vontade de Deus, o que é esse desejo de Deus para a vida da igreja. E ele delimita um tema para ele falar: santificação. Mas santificação é também um aspecto amplo. Você tem que santificar em várias áreas da sua vida. Então, o apóstolo Paulo novamente faz aqui o quê? Uma delimitação da santificação. Santifique-se na área sexual. E é sobre isso que vamos falar. Os tessalonicenses eram gregos. E como os irmãos sabem, a vida grega era permissiva. Eles não tinham limites em suas práticas libertinas, embora algumas delas não fossem socialmente aceitáveis, como o adultério, por exemplo. Entre os judeus, o pecado de adultério era muito evitado, porém do divórcio era muito executado. Havia muito pecado do divórcio entre os judeus. Inclusive, como nós sabemos, havia 2 escolas na época de Jesus, escolas rabínicas, uma do rabino Shammai e a outra do rabino Hillel. Uma dizia que podia divorciar por qualquer motivo. Se a mulher, por exemplo, não agradasse o marido depois de casado, em qualquer aspecto, até no arroz queimado, no umbigo dela, que era mais para baixo do que para cima, ele imaginava que poderia ser uns 5 centímetros ali, ele podia divorciar por esses motivos, segundo uma escola. Já a outra escola era mais rigorosa e dizia que não, só podia divorciar por causa da infidelidade conjugal. Já entre os gregos, Demóstenes dizia o seguinte: temos prostitutas para prazer, concubinas para as necessidades do corpo e esposas para procriar filhos e para o cuidado fiel das nossas casas. Se o homem naquela época mantivesse a mulher e a família, não havia nenhuma vergonha em ter casos extraconjugais. Elas também não podiam reclamar. As mulheres, para elas era melhor pertencer a um homem que lhes desse um sustento do que serem rejeitadas por um casamento e ainda mal vistas na sociedade, porque era assim que uma mulher divorciada ou repudiada era vista naquela época. A diferença do divórcio e do repúdio, para os irmãos entenderem, isso não está aqui no meu esboço, mas só para vocês entenderem que a diferença naquela época entre o divórcio e o repúdio
é que o repúdio era o abandono do cônjuge, o abandono. Simplesmente abandonava. E o divórcio era o abandono com uma carta que explicava os motivos e isentava a mulher da prática do adultério, para que ela não fosse apedrejada ou também que ela não fosse condenada, julgada pela sociedade. Se alguém viesse falar mal dela porque ela era separada, ela apresentava a carta e dizia: olha aqui, eu sou divorciado. Então o divórcio, ele nunca foi a vontade de Deus, mas ele foi uma permissão de Deus por causa da dureza do coração dos homens que repudiavam, largavam suas mulheres por qualquer motivo, como eu disse aqui a princípio, e mesmo assim deixavam-nas desprotegidas perante as más línguas. Então as pessoas simplesmente diziam: tal mulher não é de confiança, porque o marido largou. Então, se ela tivesse uma carta de divórcio, ela tinha uma proteção. Deus fez isso, Deus permitiu a carta de divórcio para proteger a mulher dos homens em seu pecado, de sempre repudiar aquela mulher que ele usava, abusava e depois largava. Agora, e se fosse o pecado do adultério? O pecado do adultério seria punido com apedrejamento, tanto o homem quanto a mulher. É por isso que não tinha divórcio por adultério. Não existia divórcio por adultério. Adultério era punido com a morte, não era com carta de divórcio. E agora, o repúdio, que era o abandono sem nenhum documento, então, este repúdio é que muitas vezes as mulheres sofriam dentro da sociedade, nas críticas, né, nos falatórios e estas coisas, porque eles abandonavam e deixavam para lá. Já os judeus, eles tinham, apesar de banalizarem o divórcio, eles tinham esse cuidado de transferir para a sua ex-esposa um documento para que ela não fosse mal vista na sociedade. Relembre o caso da gravidez de Maria, mãe de Jesus, né? Relembre esse caso. Olha que situação, a gente não fala muito sobre isso, mas veja, ela era noiva, ela não era casada ainda. A Bíblia fala desposada. Uma mulher desposada, ela era noiva, ela era comprometida, ela não era casada. Maria não era casada com José. E José descobriu que ela estava grávida, e ele sabia que não era ele. Ele sabia que não era ele. Mas ele não entendia por que Maria teria feito aquilo contra ele. Porque ela era uma jovem santa, temente a Deus. E ele fez o seguinte: como essa menina é uma moça de Deus, santa, e eu gosto muito dela, eu vou fazer o seguinte: eu vou fugir. José pensou assim: eu vou fugir, não falo nada, eu fujo. Todo mundo acha que fui eu deixo ela grávida, todo mundo acha que fui eu, todo mundo vai falar mal de mim, todo mundo vai dizer: olha que José sem vergonha, né? Se aproveitou da jovenzinha e depois fugiu, abandonou ela grávida aí. E ele sabia que não era ele, mas ele fez isso, planejou fugir para proteger Maria. Ele falou: se eu fugir, todo mundo vai me culpar e ninguém vai apedrejá-la, ela vai continuar viva, ela e o bebê. Mas eu não sei quem fez isso, não fui eu. Você vê o grau de justiça que tinha esse homem. Mas quando ele está na noite da fuga, o anjo aparece para ele e explica toda a situação. Então ele recebe Maria. Agora veja, os irmãos, que na época de Jesus e posteriormente também o Talmud judaico acusa, até hoje, né, está escrito lá no Talmud judaico que os comentaristas judeus ortodoxos que não gostam de Jesus, eles dizem que Maria traiu José com um soldado romano e ficou grávida de um soldado romano. Então, para vocês verem como foi conturbada a vida dessa moça. A gente lendo a história da Bíblia, passa rápido, você não faz ideia do que poderia acontecer. Naquela época, a palavra de uma mulher no tribunal não valia nada. Se ela fosse levada a um tribunal acusada de adultério, ela seria apedrejada.
e Jesus Cristo morreria dentro do ventre dela. Mas só para vocês terem uma ideia de como era naquela época. Agora, Hernandes Dias Lopes, ele diz que quase impossível mencionar um grande personagem grego, voltando aos Tessalonicenses, eles eram gregos, né? Que não tivesse sua retaira. Retaira era sua amante. Alexandre Magno tinha Thaís, tinha sua Thaís, que depois da morte de Alexandre aos 33 anos, ela casou-se com um dos generais de Alexandre, Ptolomeu do Egito, e se tornou mãe de reis. Aristóteles, o grande filósofo, tinha sua Herpília. Platão, o mestre dele, tinha sua Arquenessa. Péricles tinha Aspásia, que escrevia os seus discursos. Sófocles, grande filósofo, tinha sua Arquippe. A atitude grega dificilmente pode ser melhor demonstrada do que pelo fato de que, quando Solon foi o primeiro a legalizar a prostituição, abrir prostíbulos do Estado, e os lucros destes eram usados para levantar templos aos deuses. Então devemos nos lembrar disto quando lemos Tessalonicenses. Paulo estava escrevendo para uma sociedade assim. Eles haviam aceitado a fé. Lembra que até no capítulo 3 nós temos ouvido Paulo elogiando a igreja de Tessalônica? Que igreja maravilhosa! Nós chegamos a ficar com inveja desta igreja, porém, eles precisavam ser advertidos quanto ao modo de viver que agradasse a Deus. Por quê? Porque a vida deles era promíscua, era um desagrado a Deus, e eles precisavam saber disto. Para eles era um novo código moral que Paulo estava falando. Para eles era estranho o que Paulo estava dizendo, e normal. Para eles era normal a forma obscena que eles viviam. Para os gregos era normal viver na prostituição, nas relações sexuais ilícitas, toda hora, todo tempo. Para eles isso era normal. Agora Paulo vai trazer um documento cristão proibindo essas coisas, dizendo que a vontade de Deus é que eles se separem disso, se afastem disso. Lembra que falamos na outra semana? Santificar é separar. Pois é, Paulo vai dizer: separem-se, mantenham-se longe das práticas sexuais ilícitas. E eles se assustam. Mas isso não é normal, não? Não é normal ter uma mulher, ter uma concubina, ter uma lá fora e largar a hora que quiser, pegar outra quando quiser? Não é normal, não? Não, normal é que vocês se separem destas coisas. E eles acharam isso estranho. Uma sociedade permissiva, uma sociedade que permite a imoralidade tomar conta dela, ela começa a achar estranho as limitações que Deus coloca para ela. Nossa sociedade vive essa mesma filosofia, ou não? Será que não? Alguém tinha me alertado, porque como eu sou crente, não ando na noite, então, para mim, eu só sei o que acontece de noite na minha casa, e olha lá. Agora, fiquei sabendo que Vilhena é uma cidade prostituída, e eu fiquei, não pode. Às vezes a gente sai depois do culto, né? Vamos comer um lanche, uma pizza, depois os irmãos me convidam, né? Mas voltamos em tempo, nós vimos sim, vários carros ali, passando pelas avenidas, pessoas se juntando para festas, diversões, isto e aquilo, mas a notícia que me deram foi esta: não tem nenhuma destas saídas que não termina em sexo. Esta cidade é uma cidade poluída sexualmente. E eu fiquei assim abismado. E as pessoas durante o dia todas, né, se arrumam bonitinho, vai trabalhar, não sei o quê, vai lá, ganha o seu dinheiro, né, o seu salário, e nos fins de semana vão se entregar às relações sexuais
ilícitas, desagradáveis a Deus. A nossa sociedade está como os antigos gregos. A pergunta que as pessoas fazem é a seguinte: se a paixão carnal surge no meu corpo, por que eu devo refreá-la? É isso que eles perguntam. Por que eu tenho que frear uma coisa que é natural em mim? A psicologia secular ainda ajuda isso e diz: olha, você é livre, procure a sua felicidade, desde que, olha a restrição deles, desde que você não prejudique o outro. Não é essa a fala do mundo? A fala do mundo é várias formas de amar, desde que você não prejudique o outro. Evidentemente, a psicologia secular não leva em conta aquele a quem devemos o nosso maior amor. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. É o maior mandamento da Bíblia, Deuteronômio 6,5, e Jesus repete isso em Marcos 12,30. Onde está o amor a Deus? Não é amar a Deus sobre todas as coisas, não, é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças. O mundo, irmãos, não se importa nem com o seu próximo. O segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eles não se importam não. Essa conversa de não prejudicar o outro é uma conversa mole da psicologia secular. Numa gravidez indesejada ou não planejada, por exemplo, qual que é a solução do mundo? E aí, não prejudica o outro? Não prejudica o outro? Porque a irresponsabilidade traz isto. E ainda é um outro que nada tem a ver com aquilo. E há casos em que uma pessoa ludibria, engana a outra. Nós vamos ver isso domingo que vem. Uma pessoa engana a outra, ela engana, ela ludibria, ela ilude uma pessoa para envolvê-la a fim de obter dela o seu prazer. E depois descarta esta pessoa, menospreza. Como isso não é prejudicar o outro? A pessoa utilizou de todos os seus recursos, de toda a sua lábia, de toda a sua estratégia para envolver o outro emocionalmente. Depois que se aproveitou, ele chuta, ele abandona. Ora, isso não é prejudicar o outro? Não é ver outra pessoa sofrendo emocionalmente? Não, você pode buscar sua felicidade desde que você não atinja o outro. Em primeiro lugar, o outro a quem nós atingimos é Deus. Só aí já devem as restrições aparecerem. Em segundo lugar, o outro que nós atingimos, que é o nosso próximo, nós o atingimos de várias maneiras, não é de uma só não. Então, eu estou citando exemplos sexuais aqui porque é o que Paulo está dizendo na carta. Mas há diversos modos de uma pessoa defraudar a outra para obter o seu propósito, prejudicando gravemente. Há pessoas que cometem suicídio por terem sido lesadas, fraudadas, usadas. Tem pessoas que chegam ao ponto de tirarem a própria vida por terem acordado tarde demais e terem sido usadas, terem sido abusadas por outras pessoas que elas entregaram sua confiança, baseado na ilusão. Como isso não é prejudicar o outro? Que Deus livre cada um de nós aqui, porque, como eu disse, várias são as formas que as pessoas prejudicam e defraudam o seu próximo. Mas Deus nos livre de acontecer o seguinte: você ou eu termos na nossa mente, na nossa consciência, até o dia que a gente for morrer, que alguém suicidou por nossa causa. Portanto, como que isso pode ser algo honesto? Todo aquele que usa o outro, depois a desculpa dele, sabe qual é?
não foi por consenso, não é isso? Foi por consenso. Hoje, nesta área sexual, existe pedófilos abusando de menores e depois dizendo na justiça que foi consensual. Os irmãos estão vendo onde a nossa sociedade se encaixa dentro do diagnóstico bíblico, do raio-x da Bíblia, e muitas vezes nós, irmãos, ficamos anestesiados ou fingimos que não queremos saber. Nós muitas vezes temos a mesma fala do mundo: o problema é deles, eles que fazem isso para lá, azar é deles. Nós temos sempre, talvez, esta mesma fala. Aquele que prejudica alega que o outro queria também. Pode até ser, mas por que foi que ele quis? Foi algo honesto ou houve trapaça? Mas e esse outro com O maiúsculo? Este outro com O maiúsculo que é Deus? A quem, com Q maiúsculo, devemos a tudo nos submeter? Por que ele não é levado em conta? Por que quando nós pensamos em nossos atos libidinosos, nós retiramos ele em primeiro lugar? Deus é o primeiro a ser excluído da nossa sociedade ímpia, maliciosa. Por quê? Por que a sociedade ela destrói o conceito de Deus? Queridos, isso já está na Bíblia há muito tempo. Deixa eu mostrar para vocês. Há 3.000 anos atrás, olha o que Davi falou sobre isto. No Salmo 14, 1 ele diz: os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. Por que você acha que as pessoas dizem que Deus não existe? Veja que o Salmo não está dizendo, diz o ateu, não há Deus. Não. Para o salmista não existe ateu. Todo mundo sabe que Deus existe, inclusive os ateus. Mas a Bíblia diz, os tolos dizem no seu coração, não há Deus. Quem nega a existência de Deus não é ateu, é tolo. É tolo. Agora, por que ele nega a existência de Deus? Porque são corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O que é isso? A própria consciência de Deus. Se eu for ter consciência de que Deus existe, eu vou ter que me deparar com as exigências desse Deus. Eu vou ter que responder sobre as exigências deste Deus. É por isso que o homem ímpio, ele tira da sua consciência primeiro o quê? A existência de Deus. Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Por quê? Porque ele quer pecar sem que ninguém cobre. Ele quer pecar sem que ninguém vá para cima dele. Porque ele sabe naturalmente que devemos prestar contas a Deus. É por isso que o ser humano, primeiro, antes de se esbaldar em seus pecados, ele retira aquilo que vai atrapalhar. O que vai me atrapalhar a viver no meu pecado? É Deus, então eu excluo ele. Quando não, vamos dar uma colher de chá para a nossa sociedade? Quando não se nega a existência de Deus, eles elaboram um outro Deus diferente da Bíblia. Eles imaginam um Deus que não, Deus é amor. Logo, se Deus é amor, Ele aceita todo tipo de amor, toda expressão de amor que existe na nossa sociedade, Deus aceita, porque Ele é amor. Está vendo? Os irmãos estão percebendo a malignidade do coração do homem? Não vamos culpar o diabo por isso não, irmãos. O diabo mesmo pode até falar aí, não tem nada a ver com isso. Isso é coisa de vocês, da humanidade. Vocês é que querem pecar, que querem se esbaldar em seus pecados e sabem que Deus é um obstáculo. Então retira o obstáculo para você pecar em paz. Olha, engraçado que o mundo retira o único que pode dar a paz.
para ele permanecer em paz nos seus pecados. É mole? Então, Paulo diz assim: esta, pois, é a vontade de Deus, a santificação vossa. Então, no grego ele diz, na sua Bíblia está escrito que vos abstenhais da prostituição. No grego ele diz, ficar longe da porneia. A palavra porneia no grego é uma palavra ampla. É de onde surge a palavra pornografia, ou pornô. Vem do grego porneia. Porneia no grego significa todos os tipos de relação sexual ilícitas. Todos. Nós vamos falar sobre isso no final. Vamos pelo início do texto. Paulo havia dito no versículo 1 que há uma maneira de viver e agradar a Deus. Não foi isso que nós estudamos naquele domingo? Existe uma maneira de viver e agradar a Deus. Esta maneira é o quê? Seguir a vontade dele e não a nossa, ainda que a nossa vontade esteja aflorando em nossa pele. Agora Paulo revela qual é a vontade de Deus para nós andarmos nela. E se nela andarmos, agradaremos a Deus, a saber, a nossa santificação. Lembremos-nos sempre. Deixa eu voltar àquela frase que eu falei há 2 semanas. Deixa eu falar novamente. Não basta fazer a vontade de Deus, você tem que gostar da vontade de Deus. Em outras palavras, não basta agradar a Deus, você tem que se agradar de Deus. Voltemos. Quando Paulo diz a vontade de Deus, a palavra vontade no grego é telema. Existem 2 palavras gregas para vontade. Uma é telema, a outra é boulomai. A vontade telema significa que os teólogos colocam como vontade preceptiva, ou seja, as que estão reveladas nos preceitos de Deus. Vontade preceptiva é aquela revelada. É o que Deus colocou na Escritura para você e eu cumprirmos, para nós fazermos. Chama-se no grego telema e na língua teológica, na linguagem teológica, chama-se vontade preceptiva. Para facilitar aos estudantes, torna-se também conhecido como linguagem ou como vontade permissiva de Deus. A vontade a qual Deus permite que você obedeça ou desobedeça. Está escrito aqui, está revelado aqui, que é esta vontade de Deus para a sua vida. Mas é uma vontade permissiva, Deus permite que você obedeça ou não. Então, na teologia se chama vontade preceptiva, por causa dos preceitos. Agora existe uma vontade secreta em Deus, que na teologia se chama vontade decretatória, do grego boulomai, onde Deus tem uma vontade a qual Ele não revela, mas todas as coisas que acontecem no mundo acontecem de acordo com essa vontade. Não é esse termo que Paulo está usando aqui. Paulo está usando a vontade de Deus para vós, é o termo telema, que quer dizer o preceito de Deus. Paulo está dizendo assim que é a vontade preferida de Deus para vós, é a santificação. Você pode aceitar ou pode rejeitar. Apesar de Deus querer a nossa santificação, Ele não nos obriga a isto. Este é o maravilhoso desejo dEle. Esta é a melhor oferta de Deus. Agora, se você quer realmente viver para agradar a Deus, então a santificação deve ser o seu alvo, assim como Ele deseja isso para você. Quer agradar a Deus? Então saiba qual é a vontade dEle. Qual que é a vontade dEle? A santificação. E por falar em santificação, o sentido desta palavra é o seguinte: processo de se tornar santo, separado ou consagrado. Santificação significa o processo de se tornar santo, separado ou consagrado. Tá? Guarde isto. Ser santo não é ser impecável. Ser santo é ser separado, consagrado, determinado para um certo propósito. Quando você quebra aquele propósito, então entra o contrário de santo, que é profano. Quando alguém diz assim, fulano profanou, quer dizer, ele desviou o objetivo de algo santo para algo ilícito. Então isso é profanar. No grego chama anátema.
A palavra anátema significa desviar o propósito de algo que era consagrado para Deus. A gente reduz isso para maldito, né? Todo mundo que fala, o que significa anátema? E todo mundo, maldito, né? Mas por que maldito? Temos que saber. É maldito porque uma coisa havia sido consagrada a Deus e a pessoa desviou aquilo para uma utilização impura, imunda. Por isso que Deus acusa Israel, lá em Josué capítulo 6 e 7. Deus acusa Israel de anátema. Por quê? Deus havia dado uma ordem em Jericó que tudo que eles adquirissem ali na guerra não era para pegar para si, era para dar para Deus. Jericó era a primeira cidade de Canaã, então Deus quer as primícias, tudo era para ele. Toda cidade tinha que ser queimada e os objetos de valor tinham que ser trazidos para o santuário de Deus e não para ninguém. Soldado nenhum podia tirar despojo, nenhum. Acã, ele cobiçou uma capa babilônica, ele cobiçou umas barras de prata ali, coisas preciosas para ele, pegou escondido e guardou debaixo do chão na sua barraca. E os irmãos já sabem o que aconteceu. Deus chamou aquele ato de anátema. Por quê? Porque Jericó estava consagrada para Deus e Acã desviou o propósito da consagração para algo ilícito. Assim também, quando se fala em santidade, você foi separado para Deus e para a sua glória. Amém? Que amém maravilhoso, viu? Glória. Nós fomos separados para Deus, para o louvor da sua glória. E por causa disto, a ordem para nós é o seguinte: separe-se. Separe-se. Há 2 processos na sua separação, preste atenção. Primeiro, separe-se do mundo. Segundo, separe-se para Deus. A santificação tem um aspecto negativo e um positivo. O aspecto negativo, separe-se do mundo, separe-se do pecado, separe-se, no nosso texto aqui, da prostituição, da impureza sexual. Mas em segundo lugar, não basta você evitar o pecado, você tem que se separar para Deus. Este é o problema de muitas pessoas. Tem crente que até se separa do mundo, mas ele não se separa para Deus. Você vai visitar ele e fala: não, pastor, não estou pecando não. Tá bom, você não está pecando, mas você está servindo a Deus? Também não. Então que adiantou você se separar do mundo e não se separar para Deus? Você não completou o processo da santificação. A santificação leva a estes 2 processos: separe-se do mundo, mas separe-se para Deus. Não fique parado no meio do caminho. Tem crente que evita o pecado, o escândalo, mas não se entrega para ser consagrado ao serviço de Deus. A vontade de Deus, porém, é que você não apenas se separe do mundo, mas se separe para Ele, sirva-o. Se antes você apresentava seu corpo para o pecado, apresente-o agora como instrumento de justiça, como diz Paulo em Romanos 6, 13 e 19. Nós não apresentávamos nossos corpos para o pecado lá fora? Agora, por que no reino de Deus restringimos o nosso corpo para o serviço dele? Claro, aqui é santificação de um modo geral, mas Paulo está, como eu disse aos irmãos, ele está afunilando o significado. Ele está falando de pureza sexual, devido à condição dos antigos gentios na Grécia e no Império Romano. Por isso que ele diz: fiquem longe da porneia, fiquem longe da prostituição ou de qualquer pecado de imoralidade sexual. Ficar longe quer dizer não só se afastar, mas se manter afastado. É como a Bíblia sempre nos mostra, que o diabo tem que fugir de nós, mas nós temos que fugir do pecado. Nós não devemos fugir do diabo. O diabo deve fugir de nós, mas nós devemos fugir do pecado. E nos manter longe, porque flertar com o pecado, aproximar-se dele, é certeza de queda. Então, queridos, há um sério problema com as pessoas que querem se aproximar do pecado. Elas pensam que terão forças para resisti-lo mais tarde,
Mas isso é um engano da sua carne. É um engano. E é um auto-engano. Porque você engana a si mesmo e engana o outro. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e ao mesmo tempo tem inclinações pecaminosas. Olha o contraste. O Espírito mora em nós, o Espírito Santo, que não tem pecado nenhum nele, ele é santo, é puro. Ele mora em nós, em nosso corpo, que tem pecado. Como pode um negócio desse? Mas você sabe por que ele habita em nós? Porque Jesus Cristo já nos resgatou do pecado. Porque se o Espírito Santo fosse olhar para as nossas inclinações carnais, ele fugiria de nojo. Ele ia fugir de nojo. E aqui eu me refiro a todos os tipos de pecado, inclusive pecados da língua, inclusive pecados do rancor, pecados do coração, pecados psicológicos, pecados da inveja, pecados que ninguém faz menção e passam batido na igreja muitas vezes, pecado da mentira, o pecado da inimizade de um crente contra outro. O Espírito Santo tem nojo dessas coisas. Então, conhecendo as limitações nossas, a ordem é se manter longe de qualquer coisa que incite a pornografia. Qualquer coisa, irmãos, é manter-se longe, é fugir primeiro e depois ficar lá longe, que nem um medroso mesmo. Temos que ter medo do pecado, porque ele habita em nós. Este é o problema. O pecado não é um inimigo externo, ele é interno. Não é que nem o diabo é um inimigo externo, mas o pecado é interno. Então fuja, e depois que fugir, fique longe, mantenha-se longe. E Paulo está falando do pecado exclusivo da porneia. Então, seja vídeos, na época de Paulo não tinha vídeos, mas existia o voyeurismo, que era o desejo sexual pelo olhar. Porque nos templos pagãos, principalmente os dedicados à deusa Afrodite, havia ali prostitutas cultuais que faziam sexo em pleno culto pagão. E as pessoas eram convidadas a participar disto, para, segundo eles, fazer o clamor aos deuses da fertilidade. Fosse a fertilidade agro, fosse a fertilidade pecuária, ou fosse a fertilidade familiar. Eles praticavam essas orgias em seus cultos, dentro dos seus templos, e convidavam as pessoas para olhar. Então, vídeos, voyeurismo, olhares cobiçosos, troca de palavras, insinuações, intenções escusas, toques sutis, enfim, até mesmo pensamentos lascivos. Estão escutando, irmãos? Ninguém falou amém? Está todo mundo com um tampão no ouvido? Pensamentos lascivos, qualquer coisa que sugira um sex appeal, que é um apelo sexual, né? Devemos nos afastar de tais coisas, porque são portas entreabertas. Não são portas escancaradas, não. São entreabertas para a prática da relação sexual ilícita. É o que Paulo está dizendo, e vamos prosseguir. O termo grego porneia, como eu vinha dizendo, é um termo geral para todos os pecados sexuais. E a Bíblia considera pecado sexual o quê? O que é pecado sexual? Pecado sexual é qualquer relação, qualquer prática sexual fora do casamento hétero, em primeiro lugar, heteronormativo. Segundo, o casamento monogâmico com um só cônjuge. E terceiro, um casamento indissolúvel. Ah, mas não estou aguentando mais viver com meu marido. Aguenta, filho. Aguenta, porque Jesus aguentou a cruz muito pior do que teu marido. Eu não estou falando para as irmãs aqui não, porque os maridos de vocês é uma benção. Estou falando para minha esposa.
Segura eu, aguenta eu, minha filha. A cruz que Jesus levou era mais pesada do que você carregar eu. Entendeu? Então, amados, o casamento ele é heteronormativo, ele é monogâmico e ele é indissolúvel. Fora disto, qualquer prática sexual é pecaminosa diante de Deus. Paulo condena relações sexuais entre solteiros, o que nós chamamos aqui de... como é que é isso? Tem hora que me dão... Fornicação, Mas fornicação no grego é porneia, tudo, né? Mas a gente limita ali, né? Fornicação é o pecado sexual entre pessoas solteiras. Por que não pode? Não é isso que as pessoas perguntam? Por isso que eu não sou crente. Mas é claro que é por isso que você não é crente. É impossível quem não nasceu de novo gostar das coisas que Deus gosta, amar o que Deus ama. Lembra que eu falei do Salmo 40? Senhor, eu amo fazer tua vontade, porque a tua lei está no meu coração. Ela não está fora de mim, ela está dentro de mim, por isso que eu gosto. Quem não gosta é aquele cuja lei está lá fora. Para ele é um fardo, é um peso. Por que não pode? Porque a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai, sua mãe. Você tem que primeiro ser homem. Porque a Bíblia não fala, deixará o moleque. Deixará o homem. Primeiro seja homem. Segundo, deixe seu pai e sua mãe. Não fique na abazinha da sainha da mamãe, né? Mamãe, acabou o açúcar, mãe. Eu estou casado, mas acabou o açúcar. Vem aqui, meu docinho. Vou te dar uma açuquinha para você fazer um cafezinho para sua mulher. Deixe pai e mãe. Primeira coisa, separação geográfica e emocional. Emocional. Tem mulher casada que tudo que ela passa de ruim dentro do casamento, mamãe, o seu genro está... Aí lasca a vida do genro. Depois fala mal de dizer que sogra e genro não combinam, não sei porquê, né? Graças a Deus que eu combino com a sogra, né? Eu não posso ter nora, só tenho uma filha, né? Muito bem. Queridos, deixe seu pai e sua mãe. Este é o primeiro. Provérbios 24, 27 diz, sabe o quê? Cuida do teu campo, prepare teu rebanho, e depois você mexe com construir sua casa. Ou seja, constituir tua família. Faz as coisas primeiro, meu filho, para depois você colocar a mulher dentro. A menina, quando está namorando com você, fala que vai morar com você até debaixo do viaduto. Mas não vai, não. Não vai, isso aí é só namoro que fala. Quando casa, ela quer casa. Então faz tua casa primeiro. Né, irmão Carlos? Irmão Carlos está fazendo a casa dele para a namorada dele lá. Né? E ela está ansiosa, né? Está ansiosa. Ai, pastor, não vejo a hora de mudar ali para minha casa. Queridos irmãos, pecado de sexo entre solteiros. Por quê? Porque a Bíblia manda deixar pai e mãe, ele não deixa. A Bíblia manda unir a sua mulher. O que é unir a sua mulher? Não é ir lá para a cama com ela, não. Unir, primeiro de tudo, é você chamá-la perante as testemunhas e fazer juramentos para ela. Juramentos perante testemunhas, família, igreja e Deus. Aí, terceiro, torne-se uma só carne. Você viu o processo? Primeiro, deixe teu pai e tua mãe. Segundo, faça juramentos para sua mulher. E depois se torne uma só carne. Aí você pode ir para a cama. Gênesis 2, 24. Isso é casamento. Agora os casais de hoje não. Primeiro o quê? Ao contrário, começa lá de trás. Primeiro ele se une à mulher, se torna uma carne com ela primeiro. Se torna uma carne com ela, depois vai pensar em fazer juramento, em dar uma aliança para ela. Aí depois larga a mãe e o pai. Está ao contrário. A Bíblia diz que tem que começar largando o pai e a mãe, depois fazer o juramento e depois se unir sexualmente. Não, o cara quer unir sexualmente, depois fazer um juramento, se é que vai fazer, e depois largar pai e mãe. Está certo isso, irmãos? O sexo entre namorados é errado
ou entre solteiros, porque hoje em dia diz, né? Quem me deu a notícia da prostituição de Vilhena diz que um olha para o outro lá na festa, não tem nem palavras. Um já faz o outro aí pã. Ah, meu Deus do céu, que é isso? Que coisa! Nem precisa ser namorado mais. Por quê, queridos? O pecado aqui constitui-se no quê? A pessoa assume o prazer, mas não assume as responsabilidades. O sexo te dá prazer, mas ele também traz responsabilidades. Por que você não assumiu elas? Assumiu só o prazer? As responsabilidades não? Isso se chama hedonismo. Hedonismo é quando nós temos o prazer como nosso Deus, o prazer como nosso ídolo. Paulo também está dizendo que pecados sexuais são sexo entre solteiros, pessoas do mesmo sexo. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade homoafetiva, porque a sigla da LGBT já está pegando o alfabeto inteiro. Eles já roubaram o arco-íris da Bíblia, que foi uma aliança de Deus com Noé, de que não ia destruir mais o mundo com o dilúvio. O que tem a ver? E pegaram o arco-íris como símbolo deles. Agora estão pegando as letras do alfabeto. Agora não é mais LGBT, LGBTQIAP+. Já tem um P agora que eu nem sei do que é. Queridos, a palavra do Senhor condena a prática sexual homoafetiva. É pecado contra Deus. Goste ou não a sociedade disso. Não interessa o que eles vão dizer ou fazer contra você. O que eu estou vendo hoje é o grito dos homossexuais, o berro dos homossexuais e o silêncio dos crentes. Os crentes estão, ao contrário, abrindo igrejas inclusivas para receber os homossexuais em suas práticas. Nós recebemos e devemos receber homossexuais, sim, em nossas igrejas. Mas eles devem ouvir o evangelho libertador do poder de Deus, que liberta tanto o pecador hétero, quanto liberta o pecador homo. É isso que eles devem ouvir. Não é vinde como estais e permaneças como vieste. Não é isso não. Pode até vir como estais, mas o Senhor vai te transformar, ou se Ele não te... Ele vai te transformar, mas eu digo, não transformar de homo para hétero. Não é isso não, porque este também é um problema que a igreja... É uma mentira que a igreja anuncia, dizendo que o homo vai virar hétero. Nem sempre isso é verdade. Pode acontecer porque Deus é poderoso e Ele faz essa transformação. Mas a transformação que nós anunciamos pela palavra de Deus é que Ele vai te transformar de velha em nova criatura. Esta é a promessa de Deus. Independente da sua orientação, da sua tendência, seja lá o que for que se chame nessa sociedade isto. Independente, se você é uma nova criatura, a tua nova criatura vai gostar da lei de Deus, vai gostar dos mandamentos de Deus, vai amar a lei de Deus e vai dizer, eu vou viver isto para a glória de Deus. E se Deus não tem para mim uma transformação de homo para hétero, então eu vou fazer um pacto celibatário com o meu Deus, e não vou ter ninguém. É assim que um homossexual convertido age para agradar a Deus. Ele abraça o celibato para a glória de Deus. E por aí, Paulo também condena sexo entre parentes e também relações extraconjugais. Claro que existe mais pecados neste meio sexual, vou parar por aqui, porque o nosso horário sempre assim, né? Todo mundo pega a oportunidade aqui, o relógio não anda. Quando sou eu, aí parece que o ponteiro dos minutos é igual ao dos segundos. As práticas indecentes são incontáveis e se multiplicam a cada dia. Se multiplicam a cada dia.
As pessoas estão praticando e comercializando, por exemplo, sexo infantil, sexo com animais, swings, que são trocas de casais, sexo a três, homossexualismo, e ismo aqui eu falo não como doença, igual eles querem dizer, né? Homossexualismo, isso é doença? Não. Patriotismo não é doença, heroísmo também não é doença, cristianismo não é doença. Não é porque termina em ismo que é doença. Para mim, o que termina em it é doença, né? Otite, bronquite, aí é doença. Agora, ismo não. Ismo é uma defesa ou uma prática de uma ideia. Ismo. Então, quando eu digo homossexualidade, é a condição da pessoa, mas quando eu digo homossexualismo, é a prática da pessoa, entendeu? E é isto. E não está errado. Está errado porque eles impõem estas linguagens e nós passivamente aceitamos tudo que eles fazem. Ou tudo que eles falam. Mas a lei agora é na justiça. E daí? Qual que é o poder que essa justiça tem sobre sua vida que é crente? Enquanto não atinge a autoridade divina, você é obrigado a se sujeitar às leis dos homens, irmãos. Enquanto não atinge, enquanto não entra em conflito com a autoridade de Cristo, nós somos obrigados a obedecer à lei dos homens. Mas a partir do momento que ela entra em conflito com a maior autoridade, que é Cristo em nossas vidas, não somos obrigados a obedecer. Essa é a desobediência santa. Já ouviu falar em desobediência santa? É essa. Quando você desobedece uma autoridade porque ela entrou em conflito com a sua maior autoridade, que é Deus. E você vai responder como Pedro, em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. As pessoas estão comercializando isto. Sexo a três, homossexualismo, sexo infantil com animais, swing, exibicionismo, que são pessoas que ficam exibindo suas vergonhas publicamente. Fetiches. Os fetiches variam. Eles podem ser dos membros da pessoa. A pessoa tem fetiche com um dedo. Ela quer ter prazer sexual olhando para o dedo de uma pessoa. Fetiches com membros do corpo de uma pessoa. Fetiches psicológicos como o sadismo, onde alguém tem prazer em machucar o seu parceiro. Masoquismo, que é o prazer em receber esta violência sexual. Sexo com estranhos. Casais chamando travestis para sua relação íntima. Estupros. Sexo à força, e eu digo combinado isto aqui. Combinado. Estupros combinados, sexo à força. Excrementos no ato sexual. Pessoas que só têm prazer se o outro soltar excrementos na hora do ato sexual. Eu estou me referindo a perversões de tipos inimagináveis. Não passa pela nossa cabeça o quanto a trilha do pecado já encontrou o seu destino. Por isso, existe apenas uma regra para a prática sexual à maneira de Deus: o santo estado do matrimônio. Eu vou parar por aqui. Nós ainda não terminamos o versículo 3, que a vontade de Deus é esta: a vossa santificação, que se mantenham longe de qualquer ato, qualquer prática sexual que não esteja dentro do casamento heteronormativo, que não esteja dentro de um casamento monogâmico e que não esteja dentro de um casamento indissolúvel. Amém?